Vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês que mais uma história maravilhosa que nós vamos contar no episódio de hoje, aqui retratando as empresas aí, até para fazer uma avaliação não só da história da empresa, mas principalmente da sua situação econômica e financeira, até porque é uma empresa também com capital aberto, também é uma opção de investimento, né? E a ideia do canal Silas Negro é justamente levar todas essas informações para que você, investidor, ou que pretende investir em ações, tenha a ideia do que é a empresa, se vale a pena, se não vale a pena fazer investimento nessa empresa, né? E essa empresa que nós vamos retratar hoje, também aqui é indicação dos nossos inscritos, e essa aqui, especialmente lá da Ângela Moura Santos. Oi, Ângela! Muito obrigado aí pela sugestão, um prazer poder lhe atender aí, Ângela. Espero poder retratar, né, atendendo às suas expectativas aí. Mas caso vocês também queiram a análise de outras empresas, manda pra gente, entra aqui no canal Silas Negro, e aproveita também, já faça a sua inscrição, dá o like, ative a sinetinha das notificações para estar sempre recebendo as informações que nós vamos disponibilizando aqui para vocês, né? Até porque o canal Silas Negro é feito para você. E quero agradecer imensamente aí todo mundo que vai mandando mensagem, que a gente vai tentando responder aos pouquinhos aí, vai também tentando atender os pedidos de vocês dentro da sequência, que são muitos pedidos que vão chegando, mas aos pouquinhos a gente vai atendendo todo mundo, fica tranquilinho aí. Mais um pouco também estará saindo os balanços aí do terceiro trimestre, e as informações já vêm também atualizadas com o terceiro trimestre do ano de 2021. Mas a empresa solicitada pela Ângela é uma empresa que desperta uma certa polêmica, né? Mas a gente vai deixar a polêmica de lado e vamos retratar a empresa, né? E essa empresa é a JBS SA. A JBS SA, que é uma das maiores empresas brasileiras, chegou a ser a segunda maior empresa brasileira, hoje com uma presença mundial, né? E a história da JBS começa com o seu José Batista Sobrinho, também conhecido como Zé Mineiro, né? Já que a família dele era de Minas Gerais, aí foram para Anápolis, em Goiás, e aí morando ali numa casinha simples. Qual que era o trabalho do seu Zé Mineiro no ano de 1953? Era comprar um boi, fazer o abate e vender a carne, e fazia isso usando lá um abatedouro da própria prefeitura. Daí na sequência comprou lá uma casinha, um pequeno abatedouro, e começou a fazer dentro da sua própria propriedade, aí abatendo praticamente 2 bois por dia. Aí o negócio foi se desenvolvendo, aí já chegou ali na faixa de 25 bois por dia que ele abatia, até que chega no ano de 1957, surgiu uma grande oportunidade para ele em Brasília, porque estavam construindo Brasília, e aí precisava de fornecedores de carne lá para Brasília. Aí ele foi para Brasília e começou a fornecer carne nos canteiros de obra das empreiteiras, né? E ali acabou sendo o grande impulso da carreira do seu José Batista Sobrinho, e que daí na sequência ele voltou, né? Depois daí para Anápolis, e daí de Anápolis ele foi para Formosa, um município maior lá em Goiás, onde montou o seu frigorífico, e o nome do frigorífico era Friboi, né? E por que Friboi? Porque ali foi uma sugestão, frigorífico de boi, frigorífico boi, então Friboi, né? E aí surgiu o nome Friboi. E a partir dali ele veio comprando outros pequenos abatedouros, outros pequenos frigoríficos, e veio crescendo gradativamente, até que daí o grande salto acontece a partir dos anos 2000. Em 2005, eles adquirem a Swift Armor, que era a maior processadora, a maior produtora de carnes da Argentina. E aí no ano de 2007, aí já com porte maior, aí fizeram o IPO e também começaram já a expansão para os Estados Unidos e para a Austrália. Nos Estados Unidos, no ano de 2008, eles compraram a Smithfield Beef, que era uma processadora de carnes lá dos Estados Unidos, e na Austrália eles compraram a Tasman Group, né? E aí passaram também a ter uma participação nesses dois grandes mercados. No ano de 2009, eles incorporam o frigorífico Bertin aqui no Brasil, e aí vão crescendo mais ainda de tamanho, e aí vai também para os Estados Unidos, onde ele compra a Pilgrim Pride, que era uma das grandes processadoras de aves, e aí ele entra também no mercado de aves a partir do ano de 2009. No ano de 2011, quem assume o comando da empresa são seus filhos, o Joesley Batista e o Wesley Batista. E aí, na sequência, veio uma série de aquisições
tanto no Brasil como fora do Brasil. Aqui no Brasil, por exemplo, foi adquirido a Vigor, depois daí na sequência, também em 2013, adquiriram a Seara Alimentos, e aí se fortaleceram como o maior processador de frango do mundo, né? Só para ter uma ideia, o maior processador de frango do mundo. E aí expandiu toda a sua atuação. Hoje, a JBS conta com mais de 250 mil colaboradores em todas as suas unidades no mundo, que está presente em 15 países e com 400 unidades produtivas e também escritórios de representação em 15 países, mas exporta para diversos países. Hoje é uma das maiores empresas brasileiras. Tirando a polêmica de lado, envolvimento com política, toda essa questão, porque não é o foco aqui do nosso canal. O foco do nosso canal é analisar a empresa, contar a história da empresa, a razão pela qual deixamos de lado qualquer referência à questão política envolvendo o Wesley Batista e tudo mais. E vamos focar então na empresa. E para tanto, trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019, 2020 e também do primeiro semestre do ano de 2021, para a gente entender qual é o tamanho da JBS e como que está a situação da JBS. Então, vamos aos números. Bom, então vamos aos números aqui da JBS, né? Já que eu falei para vocês que é uma das maiores empresas do Brasil, então vamos ver o tamanho da JBS e como que é constituído todo o patrimônio da empresa. Trouxe para vocês aqui os exercícios 2018, 2019 e 2020 e as informações mais recentes apresentadas pela companhia, que se referem ao dia 30 de junho do ano de 2021, fechando então o primeiro semestre de 2021. Começando aqui pelo ano de 2018, que daí a gente vai acompanhando a evolução ao longo do tempo, né? Então, no ano de 2018, o patrimônio total da JBS, constituído por seus bens e direitos, fechou em 114 bilhões de reais. Né? Então, o tamanho da companhia, 114 bilhões de reais. E aí ele é separado em ativo não circulante, que é o capital fixo da empresa, que é com 77 bilhões, e o capital de giro, 36 bilhões 899 milhões, o que representava 32,3% de tudo que a empresa possuía. Em 2018, ela fechou com dinheiro em caixa, banco, equivalentes, 8 bilhões 935 milhões. Então, imagina a empresa ter em caixa 8 bilhões de reais, né? Tinha aqui em contas a receber, duplicado a receber, 9 bilhões 657 e os seus estoques totalizavam 11 bilhões 311. Indo para o ano de 2019, a companhia aumenta um pouco mais de tamanho, indo para 126 bilhões de reais, sendo que no seu capital de giro foi para 41 bilhões 924, com uma representatividade de 33,2%. Passou a ter em caixa em 2019, 10 bilhões de reais, 11 bilhões para receber dos seus clientes e 13 bilhões de estoques. Já para o ano de 2020, ano da pandemia, ano da recessão, mas para a JBS, pelo contrário, até houve aqui um crescimento no ano de 2020, fechando em 163 bilhões de reais. O seu capital de giro aumenta para 60 bilhões e a representatividade agora pula para 37%. Em caixa, a empresa fechou com 19 bilhões, aumentou contas a receber para 14, aumentaram os estoques para 17 bilhões. Então, todo o capital de giro, ele vem de 32 para 33, para 37%, vem aqui num processo de evolução, tanto em relação ao dinheiro existente em caixa, também aos seus contas a receber, aos seus estoques. Já para o ano de 2021, nos 6 primeiros meses de 2021, passou a ter agora um patrimônio total de 172 bilhões. E o capital de giro aumenta mais ainda, vai para 68 bilhões de reais, com 39,6% de representatividade. Fechou 2021 nos 6 primeiros meses com 18 bilhões em dinheiro, então vejam só, ela sai de 8, vai para 10, vai para 19, agora um recuo aqui para 18 bilhões em dinheiro, caixa, banco e aplicação. Contas a receber 16 bilhões, também sai de 9 em 2018 para 16, e os seus estoques de 11 praticamente dobraram, foi para 22 bilhões de reais em estoques. Então o capital de giro da empresa crescendo a cada ano. Agora vamos olhar em termos de endividamento como que se comportou a dívida da empresa ao longo desse período.
Em 2018, uma dívida total de 86 bilhões, o que representava 75,5% de tudo que ela possuía. Então, se ela tinha aqui um patrimônio de 114, devia 86, quer dizer, deve 75,5% de tudo aquilo que ela tem. No ano de 2019, a dívida aumenta em valores nominais para 93 bilhões, só que em termos de peso da dívida, ela ficou um pouquinho menor, 74%. Também destaca-se aqui sempre que o endividamento, o peso dele no longo prazo. Se no curto prazo era 21, no longo 64, 28, no longo 65. Então sempre mantendo uma dívida no longo prazo. Já para 2020, aí a dívida pula para 120 bilhões, porém o peso dela fica um pouquinho menor, 73,4%. E finalmente, nos 6 primeiros meses de 2021, a dívida aumenta, vai para 127 milhões em valores nominais, porém em peso a dívida ficou menor, 73,8%. Então, como eu falei há pouco, o capital giro da empresa ele veio crescendo a cada exercício. Já o endividamento, analisado por esse númerozinho aqui da análise vertical, o peso da dívida 75, 74,3, 73,4, 73,8, praticamente mantendo uma estabilidade, uma pequena queda e mantendo uma estabilidade ao longo de todo esse período. Agora, vamos ver o que ela produz de resultados. E aí o resultado ele começa com aquilo que ela vende. Então, em 2018 vendia 181 bilhões. Em 2019, o faturamento foi para 204 bilhões. Em 2020, com toda a recessão, com toda a pandemia, aumentou seu faturamento para 270 bilhões. E nos 6 primeiros meses do ano, já acumula um faturamento de 160 bilhões. Sinalizando aqui um faturamento em torno de 320 bilhões de reais. Então, por aqui dá para se perceber, não só em termos de tamanho da companhia, mas também em termos de faturamento, porque ela é uma das maiores empresas do Brasil, com certeza. Já em termos de resultado, fechou 2018 com lucro de 210 milhões, em 2019 um lucro de 6 bilhões 464, em 2020 o lucro recua um pouco aqui para 4 bilhões 654, e agora em 2021 volta a crescer, indo para 6 bilhões 363. Então, em 6 meses de 2021, ela já teve um lucro maior do que 2020 inteiro e praticamente teve o mesmo lucro de 2019 inteiro. Então, aqui projeta um lucro em torno de 12 bilhões para o ano de 2021, que seria o recorde da companhia. Então, por aqui, deu para ter uma ideia do que é a JBS em termos de tamanho e, principalmente, como que os seus componentes estão se comportando ao longo do período. Capital de giro em pequena elevação, mas sempre subindo. Endividamento estável e com uma pequena queda, faturamento em constante crescimento e o lucro agora, em todos os períodos analisados, apresentando lucro, só que agora em 2021 apresentando um lucro ainda maior. São esses os números da JBS SA. E trago para vocês aqui também o gráfico aqui do comportamento da ação da JBS ao longo dos 5 últimos exercícios, né? Trago essas informações até a cotação do dia 15 de outubro agora do ano de 2021. Então dá para se perceber que lá há 5 anos atrás, praticamente em 2016, no final de 2016, o valor da ação da JBS girava em torno de 9 até 10 reais. E a partir de então, a ação ela vem praticamente estável ali por um bom período e aí começa um processo de evolução. Apresenta ali um pequeno recuo e volta a crescer. Então uma ação que ela vem mostrando potencialidade ainda de crescimento. Tá, então, mais uma empresa analisada aí. Que empresa, ó, o porte da empresa gigantesca, né? Então tá aí a JBS que tem as suas ações negociadas lá com JBSS3, é o ticket da JBS, né? E passa a ser aí também uma opção de investimento para vocês, né? E o importante é justamente ser uma empresa brasileira que cresceu, que foi para o mundo, hoje disputa o mercado com o mundo todo, né? Então é uma empresa aí que a gente tem que respeitar a sua história. Como eu falei para vocês, tiro de lado aqui a questão política, não é o nosso foco, mas nós temos que contar, retratar toda a origem da empresa, né? Desde lá do seu Zé Mineiro, lá em 1953, que vem ali passo a passo, se aventurando, né? E aí constrói todo esse império que foi construído, né? E aí, naturalmente,
as pessoas que vivem da empresa, como eu falei, 250 mil colaboradores, então são 250 mil famílias que vivem do trabalho da empresa, fora os indiretos, né? Por razão pela qual a gente sempre torce pelo sucesso das empresas. Por quê? Porque as empresas geram emprego, geram renda, geram desenvolvimento, e você que é acionista, você que é investidor, ao investir nessas empresas, você também está colaborando para a geração desse desenvolvimento. E já que está colaborando para a geração desse desenvolvimento, então ficamos aqui na torcida para que elas vão bem, para que você possa também ganhar com o crescimento dessas empresas e construir o seu patrimônio de forma digna, de forma honesta, e que você possa ter uma vida cada vez melhor. Dito isso, bons investimentos para vocês.